Foi. Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz, alegria. Uma mensagem de fé e fortalecimento. Uma mensagem de edificação, conforto e consolo para os nossos dias. Quero compartilhar um texto dos evangelhos que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 14 até o verso 29. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Queridos, esta passagem bíblica é maravilhosa. Ela debate ou ela chama a nossa atenção em relação à fé. O que é fé? Fé é certeza, é convicção, é esperança. É certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam, e assim nós cremos que Deus vai fazer tudo aquilo que nós buscamos nele, uma resposta para o nosso clamor. Mas nem toda a resposta de Deus vai de encontro àquilo que nós queremos. Deus responde sim, não, espera, ou senão ele faz outra coisa infinitamente melhor do que nós pedimos. A fé é esperar o melhor de Deus. A fé é confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Nesse texto, a multidão estava debatendo com relação aos escribas. Eles discutiam. A princípio não fala qual era a discussão que estava acontecendo entre a multidão e os escribas. Entretanto, Jesus chega e Jesus ele pergunta aos escribas o que eles estavam discutindo com a multidão. Assim, aparece um homem dentro da multidão e responde: mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha,
lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não o puderam. Provavelmente a discussão estava em torno dessa situação. Ele chega ali com o seu filho precisando de uma libertação, porque era escravo de um espírito mudo. E o debate poderia estar ali, por que os discípulos não expulsaram aquele demônio, por que os escribas também não expulsaram, e a situação provavelmente era esta. E Jesus, ele exclama, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo este menino. Então Jesus estava questionando justamente ali, eu estou aqui, por que vocês não creem em mim? Por que vocês não buscam em mim a resposta para todas as suas aflições? Então Jesus já combate a incredulidade das pessoas que estavam ali. Do pai, dos escribas, dos discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E aquele pai traz o seu menino, e quando o espírito maligno vê a Jesus, ele ataca o menino. E o menino cai por terra, agitado, revolvia-se espumando, e Jesus pergunta ao pai do menino, há quanto tempo isso sucede? Ou seja, até quando está acontecendo isso? E o pai do menino fala, olha, desde a infância, e o espírito tem tentado matar, mas se o Senhor pode alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se o Senhor pode alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus pergunta para aquele homem, exclama, melhor dizendo, Jesus exclama, se podes, tudo é possível ao que crê. Novamente Jesus fala de crer, de fé. Se podes, é claro que podes. Basta crer. Basta ter fé. Basta confiar em mim. É isso que Jesus estava dizendo. E Jesus, e o pai do menino diz imediatamente, exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse pai provavelmente estava decepcionado com os escribas, decepcionado com os discípulos, mas agora ele vai direto a Cristo Jesus, o próprio Filho de Deus que estava ali, e ele fala, eu creio, mas ele reconhece a sua falta de fé, ele fala, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, vendo a multidão, ele repreende o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E aquele espírito agitando, ele saiu e a ponto da multidão que estava ali dizia, o menino morreu. E Jesus levanta ele pela mão e entrega ao seu pai. Depois os discípulos perguntam a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus diz, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus estava dizendo assim, se vocês querem vencer este mal, vocês devem estar preparados. Orai e jejuai. A oração e o jejum, elas andam junto. Daqueles que têm fé, daqueles que buscam em Cristo Jesus a resposta para os seus problemas. E Jesus deixa bem claro isso. Para expelir esse espírito maligno, é necessário oração
e jejum. Irmãos, que lições que nós podemos tirar aqui? A primeira lição que nós precisamos aprender: todos nós temos problemas. Seja qual for o teu problema, enfermidade, doença psicológica, ou sendo dominado por algum espírito maligno, seja qual for o teu problema, você tem que ir no lugar certo. Você tem que ir na pessoa certa. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não há outro mediador. Você viu aqui, provavelmente o Pai foi aos escribas, o Pai foi ao Espírito, aos discípulos, e ninguém pôde resolver o problema. A mesma situação aconteceu com aquela mulher que estava com hemorragia, fluxo de sangue. Elas já gastaram todo o seu dinheiro com os médicos e ninguém pôde resolver o problema daquela mulher. E ela foi até Jesus e tocou apenas na orla das suas vestes. E ela foi curada. Bartimeu, quando viu Jesus passar, se levantou e começou: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para e diz: traga ele aqui. Eles levaram o cego Bartimeu até Jesus e ele foi curado por Jesus. Então, seja qual for o teu problema, busque em Cristo Jesus. Não vou falar para você que ele vai responder favoravelmente aquilo que você quer, mas ele vai fazer o melhor na sua vida. Então, a primeira lição: esse pai foi em Jesus. E Jesus foi o único que pôde libertar o seu filho das garras daquele espírito imundo. A segunda lição, queridos, é fé. Nós precisamos crer em Cristo Jesus. Nós colocamos a fé em várias situações, em lugares errados. A nossa fé e a nossa esperança e a nossa convicção, a nossa confiança deve estar em Cristo Jesus. Não é placa de igreja, não é pastor, não é qualquer outro líder religioso. A fé deve estar em Cristo Jesus. É isto que Paulo fala ao carcereiro, quando ele pergunta: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é maravilhosa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então nós temos que colocar a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus, reconhecendo a falta da nossa fé, a fraqueza, a fragilidade nossa, porque Cristo, Ele pode todas as coisas. E a terceira coisa, queridos, que nós precisamos aprender é que nós precisamos orar, jejuar, estar preparados para toda e qualquer circunstâncias da nossa vida. Cristo está ao nosso redor. Cristo está conosco. A fé é a certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas nós também temos que fazer a nossa parte: orar e jejuar. E assim nós vamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus os abençoe, queridos, e aplique esta palavra em nosso coração. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Quebra, Senhor Deus, toda incredulidade, ó Pai. Que possamos ir pelo caminho certo, pela verdade, naquele que tem a vida, que é Cristo Jesus. Ele é poderoso para nos libertar, para nos curar, para nos fortalecer, para nos sustentar, para nos ajudar em nossa caminhada, para resolver todos os nossos problemas, todas as situações pela qual nós não conseguimos uma resposta ou não temos poder para resolver. Mas o Senhor pode. Ajuda-nos a entregar nas tuas mãos e descansar que o Senhor está trabalhando em toda e qualquer situação. Ó Pai, se o nosso casamento está difícil, o Senhor pode resolver.
Então o Senhor entra com providência em cada lar, restaurando o amor, o diálogo, trazendo paz, trazendo vida ao casamento novamente, ó Pai. Se nosso problema, Senhor Deus, for o relacionamento com os nossos filhos, rebeldia, que o Senhor possa estar restaurando, quebrando esse espírito maligno da rebeldia, restaurando a vida dos nossos filhos e o relacionamento entre pais e filhos. Se o problema for financeiro, abre as portas, ó Pai, do trabalho, entendimento para administrar, ó Pai, a área financeira de uma maneira saudável. Liberta-nos de todo o mal, ó Pai. Se for doença física, espiritual ou psicológica, dá cura, dá libertação, mas seja conforme a tua vontade. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.